Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante e também de graça a tua inscrição. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos também. E vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair e no momento do teu primeiro depósito você vai estar recebendo da Betfair um super bônus de até R$ 600. Então corre lá na Betfair, é uma super promoção da Betfair para os vascaínos, corre lá, faça a tua inscrição. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Então, repetindo aqui, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Aposte com responsabilidade, não jogue o que você não tem, tá bom? Um abraço. Gente, eu quero falar da gestão Pedrinho, quero falar desses reforços para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense e muito mais. Começando na gestão Pedrinho, gente, principalmente para a galera de fora, né? Porque somos milhares espalhados nesse Brasilzão de Deus aí, milhares de vascaínos que não têm a oportunidade de... Olha só, não conseguem vir para o Rio de Janeiro com frequência, né? Então, assim, eu sei que é complicado, eu sei que é caro, muito caro, tá? E é isso, né? Então, assim, gente, eu chegar antes da SAF, tá? Lá atrás, antes da SAF, antes da 777, eu entrava em São Januário, no CT da base, cobri o Vasco base, né? Antes de ter canal também, não tinha canal, não tinha nada. Acabei de me formar e fui trabalhar e vi aquele filme de terror dentro do Vasco. O Vasco não tinha luz, faltava água com frequência em São Januário, nosso estádio. Então, assim, era um filme de terror, tá? Era, e eu tô afirmando isso pra vocês aqui, tá? Aqui sabe, tem que falar a verdade pro torcedor. Tem muita gente que distorce, né? Pessoas que não frequentam o Vasco, não frequentam. Eu vejo muita gente que não frequenta o Vasco. Muita gente que eu nunca vi em São Januário, num jogo do Vasco sequer. E se passam super vascaínos. Não é nada. Não é nada. Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Então, assim, foi quando lá atrás eu resolvi abrir um canal só de Vasco. Trabalhava numa emissora legal, né? E também na SERJ, né? A SERJ é a Associação dos Jornalistas aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acompanhando tudo de perto, foi, sabe, me fazendo mal tão grande ficar enxergando, sabe, aquela situação do Vasco ali dentro. Você, pô, por que isso aqui tá assim? Por que não tem luz? Pô, não é possível. Por que não tem água? Não é possível. Enfim, daí começaram aquela história, aí começou, né, a história da SAF e tal, veio a situação e tal. Aí sim, pô, acho que a solução vai ser, sim, a SAF. Tá? É 777, só para ser mais reto com vocês. Daí, apoiamos, claro, né? Porque não tinha outra saída, o Vasco virava a SAF naquele momento, ou o Vasco fechava literalmente as portas, porque não tinha dinheiro, não tinha água, não tinha luz, não tinha salário atrasado de funcionários, jogadores. Era um filme de terror, gente. Era filme de terror mesmo. Papo reto aqui com vocês. Beleza, viramos SAF. Aí começou a resolver as coisas, pagaram lá as contas e tal. Veio aquele empréstimo ponte, depois o primeiro aporte, aí o Vasco começou a montar um time ali, até legal, né? Porque o Pedro Raul foi destaque, enfim, do Campeonato Brasileiro e tudo mais, vários jogadores, vou citar o Pedro Raul aqui como exemplo. Então, assim, daí o Pedrinho já era o presidente, né? E eu conversei com o Pedrinho antes e tal. Aí o que o Pedrinho fez foi estudando a situação, vendo de perto, porque eu não tive acesso a contrato. Eu não li contrato nenhum. Eu defendia o que me passavam, né? O que eu apurava para vocês aqui. Essa que é a grande verdade. Então, assim, aí não deu certo. O Pedrinho descobriu, junto com o departamento jurídico do Vasco, leu o contrato, ele é o presidente da associação e tal, e bum, explodiu a 777. Porque não tinha nada no caixa. Ou seja, mais um engano. Diretorias passadas eles arrebentaram, né, na verdade, com o torcedor vascaíno e com o Vasco. Foram eles que fizeram isso. Todos eles. Acabaram com o Vasco. Tá? Entregaram na mão de uma empresa também que ia dar continuidade, né? Ia acabar de vez com o Vasco. Beleza. Daí veio a preocupação, graças a Deus, com o Pedrinho que entrou. Graças a Deus. Se o Pedrinho não entra, eu não sei como ficaria a história do Vasco. Essa que é a grande verdade. Eu acho que o Pedrinho era a única solução. A única solução.
porque o Pedrinho é honesto, reto, tem caráter, tem vascainidade de sobra para entregar pra gente, pro torcedor, pra torcedora vascaína. O Pedrinho não vai sacanear o Vasco, não vai roubar o Vasco. Essa é que é a grande verdade, tá? Isso é verdade para vocês aqui, tá? E aqui é um cara que eu tô sempre perto do Pedrinho ali, tô sempre acompanhando, sabe? O Pedrinho, cara, é muito diferente. É muito diferente, gente. A diferença é monstruosa, tá? Então, assim, e aí, pô, falei, beleza. Aí o Pedrinho foi, tirou a 777 e assumiu, repetindo aqui. Quando ele olhou pro caixa, não tinha nada. Não tinha um real sequer. Aí o Pedrinho, pô, imagina o cara. Ele tinha um fundo de esperança. Qual era o fundo de esperança? Não, vou entrar pro Vasco. Eu tenho nem que seja um mínimo de caixa possível ali para eu, né, dar continuidade. Mas aí, em contrapartida, o Júlio Brandt, né, fez uma costura e o Vasco fechou com a Betfair. Betfair é o maior patrocínio da história do Vasco, né? E é claro que isso deu um respiro para o Vasco, porque hoje a folha do Vasco, cerca de 26, 27 milhões de reais por mês, uma folha superfaturada, que eles fizeram lá atrás, e foi mais uma bomba que o Pedrinho assumiu, porque é folha de time campeão, o time do Vasco é bom, mas não para essa folha toda de salário. Então, o Pedrinho teve que se debruçar em cima disso tudo, entender contrato por contrato de cada jogador, emprestar, vender, dar, sei lá, tirar de dentro do Vasco. Só que não é assim. Não é assim. Esses caras têm contrato. O Vasco precisa pagar. Tem rescisão, tem muita coisa. Então, não foi fácil. Não está sendo fácil. Estou explicando para vocês aqui, para quem não entendeu ainda a história, tá? O que aconteceu da gestão Pedrinho para cá. Aí, o Pedrinho começou, ó, empresta o Serginho, empresta para Chedes, esse aquele jogador. Perdemos muitos jogadores no início do ano, por conta das contusões, né? Casos de Paulinho Paula, vamos lá, Estrela, Jair, Coutinho, que chegou agora, mas infelizmente acabou machucando e depois pegou uma Covid também, foi brabo. Payet só jogou no segundo turno, tá jogando no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E aí você vai embora. Porque, infelizmente, o Vasco teve essas pedras, né, no caminho. E hoje, graças a Deus, nós somos oitavo no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, nós estamos avançando na Copa do Brasil. Vencemos aqui em São Januário. Então, assim, gente, a minha avaliação sobre o trabalho do Pedrinho é excelente. Excelente. O Pedrinho está salvando o Vasco literalmente. Literalmente. Do fim, da destruição. Porque o Pedrinho virou uma chave muito importante do clube. Uma foi afastar os politiqueiros. Eles ainda torcem contra. Eles ainda batem. E eu acho isso incrível. Como é que uma pessoa que se diz, não, eu sou Vasco, eu tenho... Não é nada. Esses caras não vão no jogo do Vasco. Esses caras não oferecem ajuda nenhuma. Oferecem um escambau. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Eu tô aqui. Não tô oferecendo, não. Eu tô aqui. Pedrinho, eu tô aqui me colocando à sua disposição. É assim que tem que ser, na minha opinião, é assim que é, tá? Então, eu acho muito importante esse vídeo para esse debate, para você compartilhar, para você passar para frente, para você mostrar para os seus amigos vascaínos, a história verdadeira é essa daqui, tá? O resto é narrativas, o resto é mentira. Essa aqui é a história verdadeira sobre a SAF do Vasco, sobre o momento que o Pedrinho assumiu o Vasco, tá bom? Porque defendia, claro que defendia. Tinha outra solução? Vai entregar nas mãos desses políticos viciados, que não tinham nada a oferecer para o Vasco. Graças a Deus surgiu Pedrinho, Edmundo, Felipe, esses caras super vascaínos, que foram formados dentro do Vasco. Graças a Deus, tá? Chegaram a conversar com o Juninho Pernambucano. Não veio por questões pessoais e também salário, né, gente? A gente sabe que o cara é profissional. Ninguém vai trabalhar de graça. Ele tem a profissão dele. Felipe é diretor do Vasco. Ninguém vai trabalhar de graça. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém. Ninguém. Nós somos vascaínos, mas você tem família para sustentar. Você tem conta para pagar. Tá certo? Então vamos parar com essa narrativa de se é vascaíno não tem que... Tem sim. Tem sim. O Vasco é um clube gigante e milionário. O que precisava acontecer dentro do Vasco é uma organização financeira. É pagar as contas, pagar o que deve, pagar correto, de maneira correta. Essa que é a grande verdade. E aí, mudando, espero que vocês tenham entendido. Quem gostou aí, deixa o like, habilite o sino das notificações. Reforçando aqui, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Gente, antes de pular para o próximo assunto, eu quero falar do Pix aqui do canal.
passando aqui na tela para você. Você que ainda não fez o Pix aqui para ajudar o canal Vasco Connection, dê essa moral aí, porque esse mês está sendo muito difícil aqui para o canal. Temos a apresentação de jogadores, viagem para o segundo jogo do Vasco com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, caso você queira, caso você possa. Pix passando aqui na tela para você. Desse Samora, qualquer valor, tá, gente? Não tem essa de valor, não. Vai estar ajudando bastante aqui o canal Vasco Connection. Repetindo, ainda mais que eu peguei agora mais uma vez enfim, fiquei com o corpo muito ruim, dor, febre, aí parei mais uma vez. Saúde é realmente uma coisa muito, muito difícil, né? Pode acontecer tudo, menos a questão da saúde, senão você para total. Ontem, então, foi uma guerra para gravar os vídeos aqui do canal. Então, caso você queira, aqui, ó, tem um Pix aqui embaixo passando na tela para você. Gente, Vasco ajusta logística para contar com Jean Davi e Puma Rodrigues contra a equipe do Atlético Paranaense, né, tá? Principalmente o Jean Davi, né, que jogou. O Puma é banco do Paulo Henrique, então tudo bem. Mas o Jean Davi entrou muito bem no jogo com Vitória, né? Não errou nenhum passe. Ele tem um mano a mano, né, o X1 que falamos no futebol, muito bom, um jogador muito rápido, consegue criar oportunidades, principalmente ali pelo lado direito do campo de ataque do Vasco, né? Ele consegue montar realmente jogadas bacanas. Então, gostei muito da contratação do Jean David, que está com a seleção chilena, disputando, né, as eliminatórias. O Puma está com a seleção do Uruguai, também disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, o Vasco vai fazer, de repente, um voo fretado, né, do Chile para cá e do Uruguai para cá também, tá certo? Então, boa sorte aí, tomara que esses dois jogadores possam reforçar o Vasco para essa decisão contra a equipe do Atlético Paranaense. Uma outra informação importante aqui, ó. Vasco assinará na próxima semana o segundo contrato da venda de parte, né, do potencial construtivo de São Januário e terá recursos garantidos para a reforma de São Januário. Gente, não sei se vocês pararam para perceber, eu assisti um vídeo do Dandan, né, narrador do Sport TV e tal. Eu estive presente, né, em São Januário agora nesse jogo com o Atlético Paranaense, os dois, né, o da Copa do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil. Aí fiquei pensando, pô, desci ali, fui ali no gramado, olhei em volta, entender que esse São Januário de hoje, né, não vai mais existir, realmente dói, né, porque assim, é a nossa casa, né, eu que nasci e fui criado ali dentro de São Januário praticamente, saía da escola, naquela época eu podia assistir treino do Vasco, do time do Vasco e tal, então eu saía da escola para assistir treinos do Vasco, acompanhei jogos históricos ali daquela arquibancada, torcendo hoje ali na cabina de imprensa também, acompanhando esse Vasco. Então você olha, você observa, você pensa. E, enfim, gente, eu acho que já está acabando, né? Faltam aí 3 meses para o ano acabar. E vão demolir, vão reformar e ampliar o nosso caldeirão, claro. Merecemos esse presente, né? Merecemos essa questão da reforma, né? A capacidade de mais de 53 mil pessoas. Vai virar mesmo um lindo estádio. São Januário já é muito lindo, mas precisamos de um conforto para o torcedor, para a torcedora vascaína. A obra deve durar 2 para 3 anos aí, não é fácil, não é rápido, mas é necessário, tá certo, minha gente? Então, vamos fazer uma movimentação aqui no canal também para de repente estar presenteando você com ingressos. Caso você seja de fora, vamos tentar dar um presente, uma viagem também para cá com hotel, com tudo pago, um presente aqui do canal. Vamos tentar fazer essa movimentação aqui no canal, tá certo? Então, vamos para cima, tá? Você então que ainda não é inscrito, você que ainda não fez doação, dê essa moral aqui pro canal, porque vai ser muito legal, vai ser muito bacana, com certeza, tá certo? No mais é isso, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.